essa é uma liderança jovem que tem que ser olhada mesmo, mas olhada com muito carinho. O Ratinho Júnior é uma liderança que tem que ser olhada com muito carinho e está dentro desse aspecto do que a gente chama de novos políticos, não de nova política, mas novos políticos dentro da política tradicional. A política do seu partido é regida pelo senhor, que é um político tradicional, mas que tem novos valores que têm que ser melhor olhados. E o Ratinho, acho que o senhor tem total razão. Esse cara pode ser um sujeito que pode representar uma grande surpresa. Eu estou falando isso pelas análises que eu tenho de amigos meus que moram no Paraná, ou que tem família no Paraná, e que ele está fazendo um governo muito bom no Paraná, vai ficar fora da grande mídia de São Paulo, Rio de Janeiro, mas o Ratinho é um nome que não pode ser desprezado. E também tem, é claro que, obviamente atrelado a ele, o pai, que é uma figura nacional e muito conhecida. Você tem toda a razão. E o Paraná hoje é um dos estados mais arrumados do Brasil. Uma gestão tranquila, a sua produção está aumentando muito, o governo do estado dá condições, ele sabe como trazer o incentivo para o empresário, não há problemas no estado, no campo político, no campo da ética, no campo moral. O partido do Ratinho no Paraná, que é o PSD, fez quase 50% das prefeituras do estado, então mostra força política, e do Paraná ele pode exportar esse modelo de gestão e de comportamento para o resto do Brasil. O Ratinho pode até não ser na próxima, se quiser será. Posso afirmar aqui para você, se o Ratinho amanhã passar a mão no telefone e falar, Kassab, consulta o pessoal do partido, eu quero colocar meu nome à disposição. Eu lhe afirmo que ele vai ter unanimidade, na semana seguinte ele já está consolidado como pré-candidato. Mas ele será ainda candidato e tem grande chance, porque ele é muito jovem, de ser presidente da República, sim, pelo seu talento, pelo que ele faz no governo do Paraná e pelo que ele faz na vida pública. Ele já foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado. Não há, em todas essas passagens dele, nenhum momento que não teve eficiência, seriedade e transparência. O PSDB dessas eleições municipais se consolidou como um partido que elegeu a maior quantidade de prefeitos, mas o seu partido foi muito bem também, acho que foi o terceiro colocado, não sei, mas foi muito bem também, e sempre fez coligações. O senhor pretende apresentar um candidato ao governo de São Paulo? A ideia é ter candidatura própria em todos os estados, São Paulo também. Vamos, a partir do ano que vem, começar a examinar as alternativas, não é? Para que a gente possa ter, sim, como opção uma candidatura própria a governador, a senador, a vice-governador. O PSD, ele está entendendo que o momento de alianças do primeiro turno está ficando superado. Vê o próprio Boulos, o Datena, o Boulos tinha 17 segundos no primeiro turno. A aliança política, a minha impressão, que o eleitor está perdendo o respeito, porque ele acha que a aliança é negócio. Não é. Até tem algumas que são. Eu nunca participei de nenhuma aliança, foi negócio. Mas até algumas, eu suponho que possam ser. Mas o eleitor, ele está achando desconfiado, que toda, né? Aliança é negócio. O que esse cara veja quer, aqui, né? Vamos dar dois exemplos importantes da Atena. Presidente Bolsonaro foi eleito com 5 segundos. Todos falam, mas teve a facada, tinha publicidade toda. Ele, quando tomou a facada, já estava com 25%. 5 segundos. Guilherme Boulos, com esse monte de adversário aí, primeira eleição dele, o Bolsonaro já era deputado há 30. O Boulos nunca foi candidato, tinha sido candidato a presidente da República, numa dificuldade muito grande de se apresentar para o Brasil inteiro. Tem razão. Passou para o segundo turno. Então, o PSD vai se esforçar para ter uma chapa redonda, pessoas com credibilidade, com boa imagem, que sejam, ou que tenham a sua imagem aprovada nos meios de comunicação, com credibilidade, ou empresários de sucesso, ou políticos experimentados, tradicionais, que tenham o respeito do eleitor. Mas eu já fiz isso nessa eleição e acabamos nos dando muito bem. O PSD lançou André Matarazzo, um excelente candidato, íntegro, sério, não foi agredido na campanha, mostrou suas propostas. Ele só não foi para o segundo turno porque polarizou a eleição.
mas teve um comportamento digno, o partido saiu de cabeça erguida, elegemos 3 vereadores. Então, o caminho cada vez mais, na minha modesta percepção, é os partidos se prepararem para fazer aliança só no segundo turno. E acho que o eleitor gosta dessa história. E a coligação ela visa muito o chamado tempo de televisão. E olha, que o Boulos do primeiro para o segundo turno, que ele falou, agora o tempo é igual e tal, não mudou muito, porque o eleitor já estava definido. Os 14 minutos que ele teve de eleição significaram os mesmos 14 segundos que ele tinha de tempo de televisão. Não mudou muito o quadro do primeiro para o segundo turno em relação ao Boulos. Ele ganhou um pouquinho mais e tal, mas não foi significativa a participação dele com o tempo de televisão. Acho que você tem total razão. As pessoas estão fazendo as escolhas já baseadas naquilo que sabem do candidato. Para dizer a verdade, é claro que o tempo de televisão, a campanha, tudo isso influi. Mas as pessoas já vão mais ou menos para a eleição com o seu voto quase que definido e sem essa história de polarização. Estão escolhendo melhor os candidatos. Esse é o grande detalhe. Porque não há dúvida que o Boulos era o melhor da esquerda e não há dúvida que o Bruno representava melhor a direita, o centro ou coisa parecida. Isso aí ficou claro. E desde o começo eu tenho perguntado para as pessoas me diziam, não saía fora desse eixo. Ou era o Covas ou era o Boulos. Mas desde o começo que eu estou perguntando. E o Boulos com 14 segundos de televisão e o Covas muito mais conhecido. Agora, em relação ao PSDB, que é uma força importante, não só do Estado, mas para o Brasil, que tem o Dória como candidato a presidente. Você não acha que o PSDB arrumou uma confusão? Porque o Bruno, ele já tem musculatura para ser presidente. Se ele quisesse ser presidente, ele poderia ser candidato a presidente. Se você fizer uma pesquisa dentro do PSDB, historicamente, o Bruno talvez fosse mais aceito que o Dória. Eu acho que isso só não vai acontecer, eu não sei se você pensa assim também, porque, na realidade, o Bruno é um cara muito fiel às convicções dele. Ele diz que vai terminar a prefeitura e ele tem um outro fator que o Ratinho tem também. É jovem demais. Ele pode esperar o tempo certo. E, nesse aspecto, o Dória ganha um aliado importante, né? O Bruno é jovem, tem um futuro muito promissor, não é? O presente já é com muita força política, prefeito de São Paulo reeleito, não é? Um bom nome, um lutador. O Dória é governador de São Paulo. O governo de São Paulo representa o segundo espaço político no Brasil, depois da presidência da República. Então, qualquer governador de São Paulo sempre tem uma largada grande. Mas tem que saber costurar, tem que saber ter propostas, tem que saber mostrar o que já fez da vida pública. Vamos lembrar aqui o caso do Geraldo Alckmin em 2018, e eu apoiei, então estou muito tranquilo para falar isso. Nós fizemos uma somatória de alianças que deu 5, 6 minutos da televisão, e o Bolsonaro, com poucos segundos, levou a eleição dele. Então, eu volto a dizer, mais importante do que as alianças é a imagem, é a história, são as propostas. Eu vou dar um exemplo aqui, Datena, até para quem está nos assistindo entenda melhor. Você é o Datena. Você dispensa apresentações de qualquer lugar do país. Quem não conhece o Datena, quem não sabe quem é o Datena, quem não sabe o que pensa o Datena. Você nunca quis colocar o seu nome à disposição, porque o dia que você colocar, você vai se eleger, seja prefeito, senador, governador e até presidente da República com grande chance. Você não vai precisar de mais do que 15 segundos, porque a pessoa já sabe que é o Datena, só precisa falar lá, Datena é candidato. Entendeu? Você vai falar o quê? Você faz quantos anos você está nos meios de comunicação? As pessoas já sabem o que você pensa. Então, é apenas para você entender a minha linha de raciocínio com o Boulos e com o próprio Bolsonaro. As pessoas não querem mais tempo de televisão. E as redes sociais, não que a televisão não seja importante na campanha, mas as redes sociais cada vez mais têm um espaço muito grande. O próprio Boulos, ele operou muito as redes sociais. E rede social é algo que você começa desde já. Não para na campanha, não é? E é o caso de qualquer um que tenha projeção nacional, seja o Boulos, seja você da Atena, seja o Dória, seja o Bolsonaro. Então, as redes, elas têm um papel muito importante no processo eleitoral daqui para frente. Mas foi legal dar uma parada, por exemplo, com o que tem de pior na rede social. Esses